Bom dia, irmãs, espero que todas estejam bem. Vamos iniciar a nossa aula de hoje. Estamos estudando as características do verdadeiro amor, mencionadas pelo apóstolo Paulo, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículos de 4 a 7. Na semana passada, nós vimos com a professora Rosíris que o amor tudo crê. Aprendemos que esse amor que tudo crê nada mais é do que um ato de fé no Deus que age e transforma vidas. E nós podemos ser os seus instrumentos, com a nossa presença, com os nossos ouvidos, com a nossa fala. Hoje vamos ver que o amor tudo espera. Dizer que o amor tudo espera é o mesmo que dizer que o amor tem esperança. Eu quero, inclusive, parabenizar as irmãs, porque nessa semana lançamos o desafio para que as irmãs pesquisassem textos bíblicos com a palavra esperança. E foram muitos os versículos mencionados. Algumas, inclusive, decoraram e citaram no grupo e foi muito edificante para todas nós. Parabéns! A Bíblia está repleta de textos sobre esperança. Mas o que é esperança? Os dicionários da língua portuguesa descrevem esperança como ter convicção de algo que se espera, ou como confiança, expectativa ou perspectiva. Na Bíblia, são esses também os significados, mas eles vão muito mais além. Na Bíblia, a esperança ela está sempre relacionada à fé. Na maioria dos textos bíblicos em que ela ocorre, a esperança é direcionada a Deus. Ah, Rose, mas isso é óbvio, você pode pensar. Sim, é óbvio, as irmãs confirmaram isso com suas pesquisas. Mas é importante enfatizarmos essa verdade, porque aqueles que não possuem a fé em Deus direcionam a sua esperança a outras coisas. Por exemplo, muitos colocam a sua esperança em homens. Ah, tudo vai melhorar com o novo presidente, porque ele não é de esquerda. Ah, o novo ministro da Saúde vai acabar com o distanciamento social e a pandemia vai embora. Ah, o novo ministro da Justiça é um crente. Então, as pessoas colocam toda a sua esperança, toda a sua expectativa de melhora nos homens, na atuação dos homens. Não que seja errado você confiar que os homens vão trabalhar bem, mas as pessoas colocam isso como se os homens fossem ser o salvador das situações difíceis em que estão vivendo. Outros colocam a sua esperança nas riquezas ou nas ciências. Alguns colocam sua esperança na tecnologia, em ideologias e por aí vai. Os homens, eles criam os seus ídolos e colocam neles a sua esperança. Esperanças essas que são vãs e jamais trarão consolo, porque sempre desapontam. Logo elas serão frustradas e terão que ser substituídas por outras. A verdadeira esperança, porém, é direcionada a Deus. Nós podemos ver isso claramente nas palavras do salmista. Ele diz: espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Salmo 130, versículo 5. Depois dessa declaração pessoal que o salmista faz, ele aconselha as pessoas ao seu redor. Ele diz: põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Veja como o objeto da esperança faz toda a diferença. O salmista, ele com todo o seu ser, coloca sua esperança no Senhor. Por quê? Porque Deus tem um amor leal. Deus é fiel em cumprir a sua palavra. Deus é fiel em cumprir as suas promessas. E nele há plena redenção. Ou seja, o que era impossível aos homens, a salvação de suas almas, Deus já realizou em Cristo. Para ele nada é impossível. Por isso, o salmista coloca a sua esperança em Deus. Assim como nós também devemos colocar a nossa esperança em Deus. O amor tudo crê e tudo espera, porque esse Deus é um Deus que age. O amor tudo crê e tudo espera pode ser parafraseado assim: o amor crê em Deus e espera em Deus. E qual o papel, então, desse amor que espera em Deus em nossos relacionamentos? Nós podemos responder essa questão citando alguns exemplos da vida de Jesus. Veja, Jesus ele deu esperança para aquela mulher que estava prestes a ser apedrejada.
ele disse para os policiais da moral: se alguém de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. E o que aconteceu? O que aconteceu em seguida? Podemos até imaginar pelo relato bíblico aquele silêncio e as pedras dos acusadores caindo no chão, e ali num instante eles começam a sair um a um e Jesus é deixado sozinho com aquela mulher. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: veja as palavras de esperança. Eu também não condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Ela recebeu esperança para recomeçar numa nova jornada. William Barclay, um grande teólogo, ele conta numa de suas obras que um outro estudioso das Escrituras, chamado Adam Clarke, foi um grande teólogo também. Porém, ele foi um estudante pouco dotado quando jovenzinho. Aí um dia, um ilustre visitante chegou lá à escola em que Clarke estudava, e o professor, apontando para Clarke, disse: esse menino é o mais estúpido da escola. Antes de sair, o visitante se dirigiu a Clarke e disse amavelmente: não se importe, garoto. Você pode chegar a ser um grande intelectual um dia. Não desanime, faça o melhor possível, continue tentando. O professor, ele havia desistido, porém no visitante havia esperança. Quem sabe não foi essa palavra de esperança que fez com que Clarke chegasse onde chegou, sendo um grande estudioso das Escrituras. O amor faz isso. O amor, ele olha para o outro e diz: tenho esperança em você. E acrescenta: tenho esperança por você. E faz algo em favor daquele que precisa de esperança, que precisa ser amado. Seja através da sua presença, através dos seus ouvidos ou através de suas palavras, como aquele visitante fez com Clarke. Nós podemos também dizer palavras de esperança. Já fomos capacitados por Deus pelo poder do seu Espírito que habita em nós. Você consegue se lembrar de algum momento em sua vida no qual você precisou de esperança? E pela graça de Deus você a recebeu? John MacArthur, um autor cristão muito conhecido, ele diz: enquanto a graça de Deus está operando, a falha humana nunca é o ponto final. Deus não aceitou o fracasso de Israel como final. Jesus não tomou a falha de Pedro como final. O apóstolo Paulo não assumiu o fracasso dos coríntios como fim. A Bíblia está repleta de promessas para tornar o amor esperançoso. Os pais de filhos desviados da fé, os cônjuges que são casados com um cônjuge incrédulo, filhos cujos pais não aceitam a sua fé. Quantos esperam que aqueles que erram sejam salvos ou sejam restaurados? Na verdade, o amor, ele se nega a receber o fracasso como final. Enquanto há vida, o amor não perde a esperança. O apóstolo Paulo vai dizer no final desse texto que estamos estudando em 1 Coríntios capítulo 13, que o amor jamais acaba. Ou algumas traduções dizem: o amor nunca falha. Isso é esperança. MacArthur também nos diz que quando a nossa esperança torna-se fraca, sabemos que o amor tornou-se fraco. Por suas próprias características, por ser paciente, bondoso, porque não se orgulha, não maltrata mal, não é egoísta, e todas aquelas características que nós já estudamos, por todas essas características próprias do amor, é que ele espera em Deus, espera pelo que é bom. O amor, ele não ora pedindo a condenação dos que lhe fazem mal, mas pede pelo arrependimento, para que sejam perdoados. Você consegue pensar em alguém que orou assim? Jesus na cruz, ele disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Por amor aos seus, Jesus foi até a cruz. E você? E eu? Até onde estamos dispostas a ir em nome do amor de Deus que nós já recebemos? Nós precisamos aprender a encorajar as pessoas que estão em luta. O autor do livro no qual baseamos o nosso estudo, Max Lucado, ele nos lança alguns desafios que eu vou parafraseá-los aqui.
Ele diz: você é um sobrevivente de alguma enfermidade da qual pensou que não escaparia? Algum enfermo precisa ouvir você. Você sepultou alguém querido e viveu para sorrir de novo? Então, encontre pessoas que estão em luto recente e caminhe com elas. Nós temos uma oportunidade, na verdade, uma obrigação de dar esperança a outros que se encontram aprisionados no desânimo. Nós já recebemos a esperança da vida eterna, porque Cristo já conquistou isso para nós. Ele morreu naquela cruz, recebendo sobre si mesmo a condenação que era nossa. Ele pagou o preço dos nossos pecados. Mas ele ressuscitou, e ele está vivo, e oferecendo vida eterna, a esperança para depois dessa vida. Nós somos capacitados a levar esperança às pessoas, porque o Evangelho, aquilo que Jesus fez por nós, são palavras de esperança, esperança para além dessa vida. 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4, diz assim: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Você já tinha percebido que esse texto trata de esperança? Recebemos esperança, podemos distribuir, podemos dar esperança porque recebemos esperança. Ai, mas eu não sei falar, você pode pensar. Abra sua Bíblia, porque ela está repleta de palavras de esperança. Olha o que nos diz Romanos 15:4. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Tudo que está aqui escrito é para nos dar esperança, olha só. E nós podemos compartilhar isso com as pessoas. A esperança permeia toda a Bíblia. Ainda que ela não venha escrita expressamente no texto, ela está sempre presente. É a arca do tesouro repleta de esperança. A Bíblia traz esperança para aquele que está entristecido, para aquele que está dominado da culpa, para aquele que está ansioso, para aquele que está com medo, e fortalece a esperança daqueles que se alegram no Senhor. Concluindo, irmãs, amar é ter esperança em Deus, é crer que Deus age em todas as situações, mas isso não significa passividade, pelo contrário. Como vimos, o amor tem uma esperança sempre ativa, que age na direção do outro, deixando os resultados com Deus. O amor tudo espera, porque o mesmo Deus que é amor é o Deus da esperança. E eu, pensando, fazendo essa lição, me veio à mente um versículo bíblico com o qual eu quero encerrar a lição de hoje, e quero que você medite nele nessa semana. Está lá em Efésios, capítulo 3, versículos 20 a 21. Diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na Igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Nada é impossível para Deus. Pense nisso. Que o Senhor abençoe. Tenha uma excelente semana, cheia de esperança.